Quanto é 60% de 50%? Item A, 3%. Item B, 300%. Item C, 30%. Ou item D, 0,3%. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o jovem professor. Hoje estou trazendo aqui para vocês uma questão de matemática básica envolvendo porcentagem. Porcentagem é um assunto que você tem que aprender, mesmo que você não vá fazer uma prova, mas você tem que saber calcular porcentagem, interpretar problemas de porcentagem, justamente para a tua vida financeira. Se você vai ser uma dessas pessoas que pretende mexer com muito dinheiro, então é muito importante você saber calcular porcentagem para você não sair no prejuízo, sempre sair ganhando, tá? Então, trouxe essa questão aqui bem básica mesmo, e a gente vai responder ela de duas maneiras. Já vou adiantando que a segunda é aquele bizu assim, que, cara, quando tu instalar ele, tu nunca mais vai querer fazer diferente, tá? Então, já cheguei dizendo qual tu acha que é a resposta correta e vamos para a resolução. Olha só, método tradicional. Quanto é 60% de 50%? Então, eu tenho que calcular 60% de 50%. O que a gente precisa primeiro saber? Que toda vez que tem um número que está com um símbolo de porcentagem, isso é a mesma coisa que pegar esse número e dividir para 100, correto? Isso que a gente já viu em vários vídeos aqui nesse canal. Então, bora lá. Ó. Vou fazer isso aqui nesse primeiro. Ó. 60% eu vou trocar por 60 sobre 100. Também precisa lembrar que o de, na matemática, ela significa multiplicação, tá? Então, vou trocar esse de por vezes. E 50% vou escrever também como fração. Então, vai ficar 50 sobre 100. Ótimo. Depois chegou aqui, a gente tem essa expressão numérica. E essa expressão numérica ela é bem fácil de ser resolvida, porque eu consigo aqui já perceber ó, que eu posso cortar este zero aqui do 60 com esse zero do 100. E também posso cortar esse zero do 50 com esse zero do 100 que está debaixo dele. Ficando as frações 6 décimos vezes 5 décimos. Beleza? E agora, para concluir, eu vou apenas multiplicar essas duas frações aqui. E olha o que vai dar como resposta. Se eu pego 6 vezes 5, isso aqui dá 30. E 10 vezes 10, aqui, porque multiplicação de fração é de cima com de cima e de baixo com de baixo, 10 vezes 10 vai dar 100. Ah, professor, então eu posso cortar? Pode, mas só que no caso eu já consigo observar ó, que deu 30 centésimos, 30 sobre 100. E como eu falei aqui naquele caso, ó, que toda porcentagem eu posso escrever como um número que está em cima sobre 100, aqui é só fazer o caminho reverso. 30 sobre 100, eu transformo na porcentagem 30%. Ou seja, isso aqui, ó, 60% de 50%, vai dar 30%, que já vai me levar direto à resposta, que o gabarito é a letra C, tá? Então, essa é a primeira forma de se resolver. Uma outra maneira de se resolver é a seguinte, ó. A gente tem que calcular 60% de 50%. Perceba que eu já falei que esse dia é multiplicação. Então, eu vou escrever assim, ó, 60% vezes 50%, tá? E agora, lembre-se que na multiplicação existe a propriedade comutativa, que é aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Se eu tenho, por exemplo, 3 vezes 2, eu posso, em vez de fazer isso, que dá 6, fazer 2 vezes 3, que também vai dar 6. Aqui eu apliquei a propriedade comutativa. Ó. Em vez de fazer 3 vezes 2, eu fiz 2 vezes 3, que vai dar a mesma coisa, que vai dar o mesmo produto, né? Então, vou mudar aqui a ordem desses dois fatores. Em vez de fazer 60% vezes 50%, eu vou fazer 50% vezes 60%, que vai dar no mesmo. Agora, bora voltar para aquela linha lá anterior, que é o de. Então, fica 50% de 60%, tá? Eu estou fazendo assim, ó, só para tu entender o que eu estou querendo dizer. Que toda vez que tenho que calcular uma porcentagem de uma porcentagem, eu posso fazer o contrário. Em vez de fazer 60% de 50%,
eu faço 50% de 60%, porque 50% de alguma coisa é só calcular a metade. Então, aqui, se eu quero 50% de 60%, é só calcular a metade de 60%, ou seja, 60% dividido para 2, que é 30%. Então, ó, se eu fosse fazer na prova, o que eu ia ver? Ah, é 60% de 50%? Então, calcular 60% de 50% é o mesmo que fazer 50% de 60%. Parece confuso, mas faz sentido, tá? É só calcular 50% de 60%, que aí vai dar 30 de cara, que é a resposta, tá? Então, vejam, toda vez que for benéfico você mudar a ordem aqui, você pode mudar sem nenhum problema. Então, galera, foi isso. Espero muito que você tenha entendido, tá? Se entendeu, deixa aí nos comentários alguma coisa bacana, tá? Ou se tu resolveu de outra maneira, também deixa nos comentários, quero muito saber. E foi isso. Um grande abraço. Aqui foi o Jovem Professor e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Obrigado por assistir. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!